Bom, pessoal, boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, sou Rodrigo Iglesias, diretor internacional da ABMAP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas, Pães e Bolos Industrializados. Hoje nós estamos finalizando um ciclo de encontros que a gente está fazendo no formato híbrido, então agradeço aqueles que estão aqui presentes fisicamente na nossa sede, aqui na Avenida Paulista, e para aqueles que estão online, muito obrigado. Nós tivemos aí mais de 100 inscritos durante esse ciclo. Então, para todos aqueles que puderam estar com a gente nesses 3 encontros, obrigado, pelas dúvidas, pela participação e por terem contribuído de alguma forma com o formato que a gente está inovando, trazendo aqui aí em parceria com a Fafex.co, que é a empresa liderada pelo Fabiano Fusco, profissional de comércio exterior, há mais de 20 anos, contribuiu muito para que a gente pudesse estruturar esse modelo de evento, num formato diferente. Todos nós já estamos um pouco fatigados de eventos online, então a gente sabe que a gente ainda está passando por um período complexo da pandemia, retomada aí de algumas restrições. Então, pensando nisso, para que a gente não deixasse as pessoas sem a participação, estamos fazendo pela primeira vez aí um ciclo de encontros no formato híbrido com foco em capacitação e orientação técnica para exportação. Então, fazendo só uma recapitulação, nós tivemos já 2 encontros, esse é o nosso último, então a gente encerra com esse encontro de hoje, com perspectivas para 2023, então vocês vão ver no conteúdo de hoje alguns temas para 2023, e com a proposta de justamente contribuir para que vocês estejam mais preparados para o tema de exportações no ano que vem. Então, aproveitem a oportunidade para interagir com os palestrantes de hoje. Esse é um ciclo que conta com a extrema colaboração da Talura. Então, hoje, finalmente, no terceiro encontro, nós vamos contar com a apresentação da Talura. Para quem não conhece, a Talura é um marketplace de fretes internacionais, e a Carol Morales vai fazer uma apresentação para nós, ilustrando os temas relacionados à logística internacional, mas particularmente aspectos estratégicos para o momento que nós estamos vivenciando de logística internacional. Então, não é apenas falar sobre modais, como lidar com as consequências desse momento atípico que nós estamos passando, que remonta aí de 2020, num período que a gente teve a eclosão da pandemia e que vem complicando. Nós tivemos aí o início do conflito Rússia e Ucrânia, então a gente sabe que é um momento que não veio para ser apenas 2 anos, veio para ficar, então a gente precisa saber lidar de uma forma mais estratégica com esses movimentos, essas flutuações. E, junto com o conteúdo sobre logística, nós teremos a apresentação do Marcos Stoll, que é consultor do Sebrae, aqui de São Paulo, falando sobre estratégia comercial para as exportações, particularmente sobre preço. Esse é um tema bastante delicado, em que a gente, ao longo dos anos, e aí em parceria com a Fafex, entendemos que era um tema importante para que a gente trouxesse para esse ciclo. Então, recapitulando, nós fizemos um primeiro encontro, uma abordagem sobre o início, o pontapé do tema de exportação dentro das empresas. Então, de uma forma prática, como é que se insere o tema, as dificuldades e até a organização interna da empresa para exportação. Desde um ambiente mais estratégico, de uma visão com foco na exportação, até mesmo a estruturação dos primeiros passos, ou seja, da agenda direcionada para a exportação, ou seja, participação em eventos, iniciativas, projetos, E aí contamos com a presença da Laura Seixas, que é consultora e Master Coach, com foco em neurociência, trazendo esse mindset exportador, mindset internacional, e a Débora Rossoni, que é a nossa gestora do projeto setorial que nós temos em parceria com a Apex Brasil. Então, além de estar junto com a gente no dia a dia do projeto de exportação,
é uma profissional aí que contribuiu muito com a visão de uma instituição que apoia o tema de exportação no dia a dia, né? No segundo encontro, nós tivemos a oportunidade de fazer uma recapitulação sobre aspectos que estão conectados ao tema de trabalho principal da Apex Brasil, que é a promoção comercial, e aí a gente contou com a colaboração e a contribuição da Márcia Gomide, que é diretora de exportação da São Paulo Negócios, que é uma agência de fomento à exportação do município de São Paulo. Então, até para que vocês tenham essa dimensão de que existem N parceiros que contribuem para essa agenda de exportação. E a Márcia não só falou de promoção comercial, participação em eventos internacionais, como trouxe uma abordagem sobre a importância do varejo, na estruturação dos marketplaces, o ambiente online, ou seja, todos os pontos de conexão de nós, brasileiros, das empresas brasileiras, com o mercado internacional. E como que as empresas devem se preparar ou se atentar para essa estruturação de uma forma efetiva, obviamente com o objetivo de promover os seus produtos no mercado internacional, né? E também tivemos a oportunidade de contar com um conteúdo bastante estratégico, com foco em negócios, em que a gente teve uma contribuição de estruturação dos negócios, efetivamente, com o tema de contratos internacionais. Então, como que eu estruturo um contrato? Eu fui para uma feira, fui para um evento e surgiu a oportunidade de eu fechar o primeiro contrato. E muitas vezes as empresas não se preocupam ou se atentam à estruturação de um documento, efetivamente, que estrutura uma parceria de uma empresa brasileira fornecedora e uma empresa estrangeira compradora dos seus produtos, né? E, no caso, nós contamos com a participação do Ricardo, que é do PAX, aqui de São Paulo, do Núcleo de São Paulo, que também trouxe essa contribuição, além de ser advogado, né, e trabalhar já há muitos anos nessa temática. Então, hoje, como vocês observaram, né, e essa introdução é para que vocês tenham essa contextualização de todos os assuntos, o nosso objetivo foi trazer temas estratégicos. Não são todos os temas de comércio exterior, mas sim os pontos em que a gente, observando, né, em parceria com a Fafex.co, que são temas que muitas vezes são lacunas, né, que muitas vezes não são preenchidos por cursos, capacitações, reuniões, encontros, e que a gente sabe que no dia a dia vocês podem ter esse tipo de dificuldade e até necessitam de esclarecimentos. Então, é uma oportunidade para a gente, de novo, Comex Talks é o nosso bate-papo, com esse intuito que a gente vem trazer esse conteúdo para vocês. Chamo o Fabiano Fusco, que é o nosso facilitador, parceiro na construção desse projeto, para dar início ao nosso terceiro e último encontro. Obrigado pelas palavras, pela apresentação, a todos os convidados também, as empresas presentes. Eu acho que a Fafex ela vem com conteúdo justamente nessa questão que o Rodrigo comentou, que seria mais o dia a dia das empresas, né? Trazendo solução, trazendo uma forma dinâmica e objetiva. Então, para isso, sem muitas delongas aqui, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a gente vai começar com a Carol, a apresentação dela, e, na sequência, a gente vai fazer uma pergunta que nós já temos, inclusive, após a... Quer o microfone? Desculpa, pessoal, agora estão me ouvindo? Retomo desde o início. Então, Fabiano, da Fafex, um prazer estar aqui com todos novamente. É o terceiro encontro que a gente está caminhando. Obrigado pelos convidados que estão aqui presentes, todos que já participaram e também as empresas presentes. E a gente está aqui como facilitador e moderador, trazendo dinamismo aí no dia a dia das empresas, das indústrias. E, para isso, sem muitas delongas, que eu havia falado há pouco, a gente vai começar com a apresentação da Carol, que vai falar de um tema super importante de logística internacional. Eles têm uma plataforma também assim excelente, que eu tive visitando toda a estrutura, venho também estudando sobre a empresa. A Talura é nosso patrocinador aqui do evento. Somos muito gratos por apoiar o nosso projeto do Comex Talks. E é isso. Então, sejam bem-vindos e aproveitem o conteúdo. Oi, gente.
Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Carol da Talura. Eu sou responsável pelo desenvolvimento de novos negócios, né? Então, falando rapidamente, brevemente aí de mim, eu estou na área de comércio exterior, já vai fazer quase aí 20 anos, na verdade. Então, eu tenho bastante experiência desde a operação até a parte comercial mesmo, né? De negociação de tarifa, de frete, enfim. Então, eu vou começar a nossa apresentação falando um pouquinho do panorama para fretes internacionais, né, nesse cenário global aí. Então, a gente acaba falando, né, que quais são as perspectivas para os próximos meses, mas os próximos meses já é 2023, né? Então, eu acho que até acabar o ano, né, a gente vai passar ainda por algumas situações. A gente tem a guerra da Ucrânia acontecendo, a gente tem a inflação aí, principalmente na Europa, né, bem alta, chegando nos 2 dígitos. Tem o resultado das eleições legislativas nos Estados Unidos, tem a formação final do governo novo aqui também no Brasil. Então, tem muita coisa, né, nesses últimos 20 dias aí que vão influenciar bastante no cenário de comércio exterior, no cenário de logística internacional no ano que vem. Falando um pouquinho, né, desse radar que a gente tem aí, que é usando a DHL, né, um radar das tendências logísticas para os próximos anos, os próximos 10 anos, né, então a gente vê que esse lado social, né, de meio ambiente, descarbonização, e o lado digital, né, de tecnologias, eles vão caminhar juntos, né, então a tendência é que soluções integradas com o meio ambiente e com tecnologia caminhem juntas e façam muita diferença aí nos próximos meses e anos. O primeiro ponto, né, que eu resolvi trazer aqui para falar para vocês é principalmente para o ano que vem, é essa oferta e a demanda, né? Então, como que isso vai influenciar o valor do frete internacional? Sob a ótica do transporte marítimo, que eu acho que é o que mais influencia, né? Porque o aéreo ele vem junto com o marítimo. Se o marítimo está aquecido, o aéreo vai aquecer, porque as pessoas vão procurar uma maneira mais rápida, né, de escoar a sua produção, enfim, de compra e venda. Então, falando um pouco sobre a ótica do transporte marítimo, a gente já está vindo aí numa queda, né? Visto desde quando a gente começou na pandemia, então 2019, fretes altíssimos, 2020 mesmo patamar, e a gente não enxergava uma perspectiva futura, e agora, no fim do ano, a gente teve uma queda, ainda está longe de ser o que foi 2019, antes de 2019 também, mas a gente consegue entender que o frete vai ficar estável, né? Não vai mais ser aquela oscilação maluca que estava acontecendo nos últimos anos de pandemia. Outra coisa que vai afetar bem, né, a oferta e demanda, e com isso frete, é que em 2023 devem entrar em operação mais 343 navios, né, com capacidade para transportar 2.300.000 TEUs, né? Isso é praticamente um aumento de 8,1% da capacidade. A gente está falando global, tá? Não só rotas Brasil. E, ao mesmo tempo, a demanda global ela deve crescer só 2,7%. Então, isso vai gerar um descompasso entre a oferta e a demanda, e praticamente, acho que a maioria dos armadores já divulgou que, caso realmente haja essa oferta maior que a demanda, eles vão acabar tirando navios e espaços e blank sailings, enfim, coisas que vão afetar aí o valor do frete. Mas, por hora, oferta maior que a demanda. E, ao todo, né, tem 917 navios, isso é mais ou menos 7 milhões de TEUs encomendados. Isso é o equivalente a quase 28% da frota mundial em operação, e é uma marca que acho que não era alcançada desde 2011. Então, a gente vai ter realmente um boom aí de oferta nesse cenário marítimo, né?
Além disso, né, a gente tem a IMO 2023, que entrou em vigor em 1º de novembro agora. A IMO 23 nada mais é do que uma nova regulamentação que visa descarbonizar o transporte marítimo, né, a logística internacional. Então, o que isso acontece? O que vai acontecer? Com essa nova regulamentação, muitos navios antigos eles vão precisar ser retirados de circulação, vão ser sucateados, né? E com isso, além disso, né, eles vão diminuir a velocidade para evitar gastos, muitos gastos, né, enfim, de combustíveis fósseis, que teria uma redução de 10% na velocidade, ela pode demandar um aumento de 10% na frota mundial. E, apesar das metas, né, de descarbonização, elas estarem distantes ainda, né, para 2050, a gente tem que levar em conta que um navio encomendado ele tem uma vida útil de 20 a 30 anos, então o desenvolvimento de combustíveis verdes também deve continuar ocupando espaço no cenário aí de 2023, e isso é muito bom para o Brasil também, porque o Brasil tem uma grande perspectiva e potencial, né, para esse tipo de combustível. E, além disso, né, acho que a disponibilidade de energia e combustíveis verdes em quantidades suficientes e preços competitivos, ela continua sendo um principal desafio aí para a descarbonização. E vocês vão ver que esse ponto vai entrar muito em pauta em 2023, né? Acho que as empresas ESG que estão ali super à frente desse tema vai ser um fator bem importante. Acho que vamos olhar muito para isso dentro da cadeia logística, então vão procurar fornecedores que tenham essa solução também, então vale a pena dar uma olhada e, com certeza, com o sucateamento dos navios antigos, a gente também vai ter essa alteração oferta e demanda aí presentes. Além disso, né, os armadores estão cada vez mais entrando na cadeia logística, então eles estão deixando de atuar só ali container, navio, mas também estão entrando em toda a cadeia logística, então desde coleta até entrega, e agora, recentemente, tem até empresas, armadores, que estão entrando no transporte aéreo, né? Então, vai ser uma concorrência maior para agentes de carga, isso também vai gerar um conflito ali, né, entre eles, porque um depende do outro e, ao mesmo tempo, eles estão entrando num caminho de concorrência, né? Então, a gente vai ver bastante briga por preço e espaço em 2023 por conta disso, né? Então, aí a gente colocou algumas informações que a PIO e a Cosco também anunciaram a intenção de oferecer esse serviço porta a porta. A Hapag adquiriu a divisão de logística da empresa chilena. A Maersk foi a pioneira, né? Já está fazendo isso porta a porta, já está cotando através do site deles mesmo, você consegue entrar e cotar, enfim. E, por outro lado, né, além de incorporar outros players da cadeia logística, eles estão entrando também em terminais, e isso também vai gerar algum certo desconforto em 2023 aí, que no fim vai acabar sendo bom para quem busca preço, né? Eu acho que essa concorrência vai ficar interessante. E, por último, né, eu acho, visando ali, né, aquele radar que a gente mostrou no começo de tendências, já está tendo, né, mas principalmente em 2023, acho que a ideia é um foco ainda maior para isso, é o investimento em automação e digitalização das operações, né? Então, principalmente nos portos, né, e terminais em Santos também, eles estão investindo em tecnologia 5G para agilizar e facilitar o dia a dia aí né, dessa rotina burocrática que já é o comércio exterior brasileiro. Então,
a automação e a digitalização ela vai continuar, né, no ritmo acelerado. A BTP, inclusive, né, acabou de anunciar uma parceria com a TIM e com a Nokia, implantando o 5G no seu terminal, que é também uma iniciativa pioneira aqui na América Latina. Então, são inúmeras automações e digitalizações que a gente vai ver em todo o cenário da cadeia logística, né? Não só no porto, não só em terminal, mas porta a porta, né? A gente vai ver cada vez mais os serviços integrados de uma maneira mais ágil e rápida, porque a gente vai precisar disso, né? Então, eu acredito que essas sejam as tendências aí para o próximo ano. Não vai ser um ano fácil, mas eu imagino, a gente consegue imaginar aí, baseado nos cenários anteriores, que o frete, pelo menos no primeiro quarter, vai ficar estável. Não vamos ter muita oscilação do que esse final de ano. Com relação ao espaço também, eu acredito que vai ficar mais ou menos estável, né? A gente vai entrar aí depois feriado chinês no começo de janeiro. Isso logicamente afeta um pouco Natal, tudo mais, mas com essa entrada de novos navios também, a gente acredita que não vamos viver um cenário parecido com o que a gente viveu na época da pandemia, né? 2019, 2020, 2021. E aí, falando, né, fazendo um link de tudo que eu falei, a ideia da Talura, né, o primeiro marketplace de cotação de frete internacional, a ideia da Talura é justamente unir tudo isso que eu acabei de falar, né? Então, tanto a digitalização quanto a parte da pegada de carbono, enfim, a gente entende que o comércio exterior brasileiro ele é super burocrático e que se existem formas de simplificar esse processo no dia a dia, por que não, né? Então, é inegável, né, que a maneira que a gente aprendeu a cotar frete, ela não se encaixa mais no mundo atual. Tempo é dinheiro, né? Teve uma pesquisa recente no México, inclusive, que para a contratação de um frete internacional, né, está cotando ali com 5 agentes de cargas diferentes, cada um manda de um jeito, cada um responde num formato, cada um tem uma dúvida diferente. São necessários até 70 e-mails para finalizar esse processo. Isso para quem tem um volume grande de importação e exportação é um tempo completamente perdido, né? Porque se existem ferramentas e formas de agilizar esse processo, por que, né? Continuar fazendo tudo por e-mail e planilhando para cair numa taxa de câmbio, às vezes uma moeda diferente. Como que você faz isso hoje em dia? Então, a ideia da Talura, a Talura surgiu justamente para tentar digitalizar e desburocratizar essa parte, né, esse processo do comércio exterior. Então, dentro do universo Talura, né, a gente tem a ideia é você entrar e já conseguir fazer tudo de uma vez só, então no mesmo lugar para ganhar tempo. Então, dentro do nosso universo, você pode cotar frete, temos a parte de compensação de carbono, tem o desembaraço aduaneiro digital que você pode contratar, temos um painel de bookings disponíveis, que é bem interessante, a gente é pioneiro nisso, né, no mercado. Temos fornecedores verificados, também tira essa parte, esse trabalho, digamos assim, de vocês, né, que estão contratando frete, a gente já faz isso por vocês, a gente já vai atrás do fornecedor e quem é bom em cada rota, de onde para onde, de que porto, de que commodity. Temos a opção de seguro internacional de cargas, temos um painel comparativo de fretes, que ajuda muito, é bem legal. Então, você vai receber lá 5 propostas, você consegue comparar as 5 propostas, ver qual está melhor, você não precisa perder mais tempo calculando um por um e convertendo a taxa de câmbio, a gente vai ter ali pronto para você qual é a melhor opção. E toda a parte de gestão de frete internacional. Então, a gente consegue entregar para você toda a análise pronta e mapeada de tudo que você cotou, tudo que você fechou, enfim.
toda a sua cadeia de cotação de frete, aí a gente consegue entregar para vocês. Estou falando bem rapidinho, né? Então, sobre a cotação spot, você cadastra ali em menos de 1 minuto, super simples e fácil, né? A nossa ideia é essa. Então, cadastrou, em menos de 48 horas você já recebe as propostas. Todas as propostas são padronizadas no nosso modelo, então é bem simples mesmo de se contratar. Essa é a parte que a gente é pioneiro, né? Costumo chamar de prateleira de bookings disponíveis que a gente tem. Então, a gente uniu o útil ao agradável, a gente chamou todos esses fornecedores que trabalham dentro da Talura e, por exemplo, eles têm ali um acordo 40 teus toda semana de Xangai para Santos. Por algum motivo, ele usou 30, sobraram 10. Ele divulga na prateleira esses 10 containers que ele tem. Normalmente, o preço é um pouco melhor, né? Porque ele realmente está precisando vender, já está comprado por ele, né? Para ele não ter um custo morto ali, então ele divulga um pouco mais barato e já tem a data do embarque garantida, né? Daquele booking. Além disso, a gente tem esse painel comparativo que eu comentei lá no começo, então todas as propostas que você recebe, elas vão para esse painel comparativo e você consegue, ele já vem com uma tagzinha de qual está melhor em custo, qual está melhor em tempo de trânsito, às vezes as duas juntas. É super simples, super fácil, né? Então, já tem todas as informações principais daquelas cotações que você recebeu e aí, em um clique, você consegue contratar aquela opção. Ele já linka você com aquele agente de carga. Temos a opção de contratação de seguro de carga também internacional dentro da plataforma. Se você tiver interesse, é só clicar. Nosso valor da policy ali é de 0,19% do valor declarado da invoice. Esse valor é fixo. Essa é a parte legal também, né? Então, dentro da plataforma, você consegue contratar a compensação de carbono. Então, você consegue, como se fosse o seguro de carga, né? Você clica e aí automaticamente ele já calcula para você quanto você vai gastar com aquilo, quanto você vai estar compensando, né? Que acho que a maioria das pessoas não sabe, mas o transporte internacional de um container, ele gera ali toneladas de gás carbônico, né? Então, a compensação, ela acontece apoiando alguns projetos, né? Então, de plantio de árvores, enfim. Então, ele já mostra qual é o projeto apoiado naquela compensação. Os nossos fornecedores, eles são todos verificados, né? Então, eles passam por um processo bem criterioso ali para atuar na plataforma. Nós temos mais de 230 agentes homologados, mas isso não significa que você vai receber 230 propostas. Por quê? Porque a gente segmenta esses agentes no que eles realmente são bons, né? Então, uma commodity específica na exportação, carga refrigerada ou não, qual é o porto, enfim, né? Nem todos são bons em tudo, né? Às vezes está querendo exportar alguma coisa do Nordeste, o seu fornecedor daqui, ele provavelmente não seja tão competitivo, tão bom quanto algum local, enfim, né? Então a gente faz essa análise prévia. Alguns dos benefícios da Talura, né? Então, essa redução da carga de trabalho, você centraliza tudo num lugar só, a redução de custos de frete internacional, a gente tira uma média de 28% de redução, né, entre melhor e pior propostas recebidas, um aumento na chance de conseguir um booking para o seu embarque, né, porque a gente tem 230 opções, enquanto vocês às vezes estão contando com 5, a gente tem 230 para correr ali atrás, e justamente porque a gente fica em cópia de tudo ali e no dia a dia junto com vocês, a chance de se apaixonar pelo nosso atendimento. Além disso, né, divulgando aqui, a Talura ela começou a fazer um curso básico, né, de comércio exterior, da teoria prática. Depois a gente divulga o link, mas ela fica numa plataforma aí online, então quem tiver interesse, tá bem legal esse curso. A gente gera um certificado depois também, então é bem legal.
depois a gente divulga o link. E a gente acaba aí com essa pergunta que eu deixo no ar aí a resposta para vocês. Será que você realmente sempre contrata a melhor opção de frete para cada embarque? É isso. Bom, parabéns primeiramente pela apresentação, todo o conteúdo compartilhado riquíssimo, né? Eu acho que é de interesse de todos, e até exemplificando a questão da burocracia no país, já puxando esse gancho, hoje nós temos no frete marítimo a questão da liberação expressa, quando acho até importante você falar sobre isso, que é a sua expertise, e compartilhar essa questão, como funciona, isso agiliza muito a operação. Eu me lembro quando estava na indústria diretamente, então a gente fazia essa liberação, ganhava período, evitava armazenagem, demurrage, coisas que, processos que encarecem, se você não cumpre o prazo, encarecem a sua operação. Então, acho que é bem interessante, de repente, você dar um overview sobre isso para a gente. Obrigado. Bom, eu acho que agora, né, com a entrada da OEA, principalmente, né, pelo OEA, né, toda a cadeia logística, se tiver todo mundo que faz parte da cadeia logística, se todo mundo for OEA, vai ser uma bênção, né, digamos assim. Então, você vai conseguir liberar, com certeza, muito antes, você vai passar como se fosse o linha azul de antigamente, né? Então, ele já libera ali automaticamente, porque você passa por uma série de critérios e análises para conseguir essa certificação. Então, é muito raro você burlar alguma coisa sendo um OEA, né? Tendo esse certificado. Então, toda a logística, quando ela estiver realmente dentro dessa certificação, vai ser o melhor cenário do mundo. Essa liberação expressa, ela é sensacional, evita aí, lógico, atraso, né? Às vezes um canal não é muito raro dar um canal com essa liberação expressa, então também evita custo extra, né, de armazenagem, demurrage, enfim, seja. E é uma tendência, né? Eu acredito que seja uma tendência, acho que a ideia é justamente investir em tecnologia e digitalização justamente para agilizar, né, essa liberação, não só a liberação, mas a cadeia no geral, né? Então, a gente vê os terminais já investindo, né, nessa tecnologia para conseguir atender a demanda. Então, é uma tendência, eu vejo bem próxima, sempre. Qualquer coisa, né, para agilizar. Obrigado, Carol. E eu acho que a Talura também está bem alinhada a todo esse processo aí de automação, desburocratização e agilidade, né, no processo, que é o que todo mundo, acho, as empresas buscam, principalmente no dia de hoje. Aí, aproveitando, Rodrigo, a gente tem mais pergunta no chat, então eu já tenho mais uma rapidinho, só para a gente também seguir com a apresentação. Opa, desculpe. Por favor. Seja bem-vinda, Márcia. Seguinte, ó, aproveitando o momento aí que a gente está, né? Nós vamos enfrentar aí um novo governo pela frente, né? Então, eu acho que está na hora de propostas que possam ajudar indiscriminadamente os setores e tudo aquilo que facilite o comércio exterior, né? Então, a minha pergunta é assim, vocês, né, que trabalham com logística, os prestadores de serviço, né, estão organizados de uma forma a ter um panorama do setor no Brasil, como é que ele funciona, quais os entraves e pautas para que vocês possam encaminhar para esse novo governo, para quem for cuidar da exportação, né, que não sei exatamente quem vai ser ainda. Acho que isso é muito importante, sabe? O setor se organizar e elencar aquilo que são os entraves principais e aquilo que torna o país esse excesso de burocracia que a gente sabe o que é, e que quando vê uma empresa, né, eu trabalho na São Paulo Negócios, que é a Agência Municipal de Exportações, né, assim, assusta. Uma pequena empresa que tem um perfil
super exportador, que está no DNA da empresa, inclusive, ela fica assustada ao se deparar com esse universo das questões logísticas, né? Então, se vocês não têm isso, é a minha sugestão, né? Obrigado, Márcia, pela participação. Carol, você pode... Eu concordo com você. Eu vejo, né, o novo governo aí que entrou, eu vejo ele, de certa forma, eu vejo ele tentando ser bem agressivo nesse setor, principalmente, né, na economia. A gente ainda não sabe direito quem vai assumir o quê, mas eu vejo que ele precisa se aproximar desse eleitorado que ele perdeu, né? Então, eu vejo com até um pouco de expectativa, talvez, não sei se eu esteja muito errada, mas eu vejo que ele precisa realmente, ele vai usar esses 4 anos para tentar retomar aí aquilo que né, está em andamento, né, e retomar essa facilidade, talvez, né, de essas políticas econômicas que vão ajudar, de certa forma, o exportador e o empreendedor no geral, né? Eu acredito, existem, né, algumas associações que estão ligadas aí, fazem esse movimento. Hoje a gente fica muito na mão de armador. Armador não tem uma legislação, assim, nada que regule, então eles fazem o que eles querem com o mercado, eles, né, regulam da maneira que eles querem, o frete está alto, vai continuar alto, eles, né, agora com essas fusões, essas aquisições, né, eles ficaram maiores do que eles já eram. Então, existem algumas organizações, né, que têm essa relação mais a fundo com o governo atualmente. Não sei como vai ficar, não sei ainda quem vai ser, a gente não sabe. Estamos com expectativas aí muito boas, digamos assim, positivas, né? Tem que ser positivo. Mas com certeza, né? Eu acho que vale a pena esse diálogo ainda maior, porque é uma burocracia muito grande. Às vezes, muita gente deixa de exportar porque não tem amparo, ou acaba ficando um valor muito mais alto daquela mercadoria, porque é imposto atrás de imposto, a gente vê que não faz sentido, né? Então, realmente precisa de uma nova regulamentação aí, né? Então, vai ser benéfica para todo mundo, e eu estou sendo positiva, assim, dentro do possível. Eu acredito que ele vá fazer alguma coisa para melhorar ali esse cenário, né? Eu esperamos todos. Obrigado, Carol. Respondido, Márcia. Gostaria de complementar? Sobre isso a gente não tem o controle, mas de vocês que estão de lá, existe uma pauta vindicatória já desenhada no sentido de pautar o novo governo daquilo que precisa melhorar. Isso, independente da pessoa que vai lá ocupar o cargo, eu acho que o setor em si tem que ser no sentido de mostrar para o novo governo, né, o que é preciso mudar e o que é preciso melhorar para que as empresas consigam com mais facilidade. Então, a minha pergunta era nesse sentido, né, se há um diálogo entre todo mundo que opera no setor, obviamente, que entende mais do que nós onde estão os entraves, para poder pautar o novo governo nesse sentido, que eu acho que ele vai abrir o diálogo. Obrigado, Márcia. Gostaria de comentar? Existem, né, organizações, eu não sei como é esse contato direto com o governo, quem se responsabiliza por fazer esse papel, mas né, eu sei que entre agentes de carga existem, entre armadores até, entre despachantes, existem ali rodas de conversa e que com certeza negociam com o governo, mas aí acho que já entra uma pauta um pouco mais embaixo ali, que a gente não sabe, né, em que ponto aquilo é ouvido ou não, em que ponto a gente está falando de disputas de interesse, enfim, né? Tem todo um buraco mais embaixo ali, eu acho.
Só um minutinho. Se apresenta, por favor. Olá, prazer, Fabiano, faço parte da Blue Logistics, participo da Talura, e só complementando um pouco, de acordo com o que a Carol comentou, realmente o mercado ele é ditado pelo armador. Nós acabamos ficando no meio da cadeia, então existem, obviamente, a ANTAC, alguns órgãos governamentais, mas nós, como prestador de serviço, a gente acaba ficando no meio da cadeia. Então, isso realmente é complicado. Eu já estive do outro lado também como exportador e tive os mesmos problemas que eu imagino que a maioria tem aqui. E, infelizmente, é isso. Hoje a gente está, digamos que, 100% praticamente na mão do armador e eles manipulam o mercado. Pode ser que venha a ter algo diferente no novo governo, sim, mas, infelizmente, é uma outra alçada. Acho que a gente tem como associação, todos os exportadores e importadores se unirem para conseguir algo maior, porque realmente, quando chega, a gente acaba não conseguindo avançar. Obrigado. Márcia, gostaria? Tudo bem? Perfeito. Bom, seguindo para um próximo passo, só mais curiosidade da operação. Como que você vê essa questão do container reefer, que seria o refrigerado, né? E o dry, no caso, o container seco, assim, no pé da letra. Como que você vê? Ambos estão, assim, com um desafio para 2023? Você acha que um é mais tendencioso que o outro? Como que você enxerga esse cenário para a operação? A disponibilidade de container reefer ela é um pouco menor, né? Um pouco não, ela é bem menor que a disponibilidade de container dry. Mas eu acho que para o Brasil eu não vejo tanto um problema, principalmente nos próximos meses. Não vejo como um problema de falta de equipamento, como já foi no passado recente. Tem muito container NOR, né, vindo principalmente da China, por conta dessa demanda de reefer aqui do Brasil. Então, o Brasil é um país que exporta muito em reefer. Então, a gente vê esse movimento de containers NOR, para quem não sabe, é o reefer desligado, vindo para o Brasil, justamente para suprir essa demanda. Atualmente, a demanda do reefer, entre oferta e demanda ali, não vemos muito problema na disponibilidade nos próximos meses aí, tanto o reefer quanto o dry. Perfeito, Carol. Vamos deixar agora a Carol descansar um pouco, que ela acabou de fazer uma apresentação maravilhosa para todo mundo. E agora a gente segue também, obrigado, é um tema que gera muito mesmo na operação, gera muita dúvida, e é prazeroso ouvir e compartilhar tudo isso com profissionais de primeira linha. Então, mantendo essa alta performance, agora a gente vem com o Marcos Stahl, do Sebrae, um consultor aí já há muitos anos na área internacional e que aceitou o nosso convite para hoje também dividir a formação de preço, que é um tema muito aí evidente para todas as empresas, que todos passam por isso, os exportadores, e também sobre estratégia comercial. Então, Marcos, por favor, está. Carol, muito obrigado novamente. Boa tarde para todo mundo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, foi muito bacana eu vir aqui, tá? Eu gosto muito de falar. E espero ter outras oportunidades também para poder falar um pouquinho mais. Esse tema que a gente vai falar hoje é extremamente complexo, tá? Não é tão fácil para a gente falar. Eu vou ter que até falar um pouquinho mais rápido. A apresentação vai ficar à disposição para todo mundo, então vocês vão ver que eu vou passar bem rapidinho por eles, tá? E qualquer dúvida que alguém tiver, eu sempre estarei aí à disposição, sem problema nenhum, ou mesmo, né, através do nosso amigo Fabiano. Tá? Bom, sou eu, tá? Sou o Marcos Stahl, não precisamos ficar falando muita coisa, tá? Queria te falar sobre mito, né, gente? A exportação é um mito, né? Clientes focam apenas no preço. Gente, tem gente que sim, tem gente que não. Então, para você saber se foca ou não foca, você vai ter que pesquisar. E pesquisa é um dos principais pontos da sua estratégia. A estratégia de preços, gente, não é só
vender o mais barato. Não é o mais barato que vende, não é o mais caro que vende. O que vende é aquilo que o público quer. Então, para fazer o preço, aquele preço, quanto que eu vou vender para Angola, quanto que eu vou vender para a Alemanha, é o mesmo preço? Não é. Gente, tem um monte de outras coisas que a gente tem que falar, um monte de variáveis que a gente vai poder falar. Uma delas, né, a flexibilidade, né? Está dentro do mito? Sim, está dentro do mito. Por quê? Porque muita gente fala, nossa, eu não vou poder fazer exportação porque tem escrito em inglês alguma coisa. Cara, gente, não é tão difícil, de repente, alguma coisa nesse sentido. Eu faço alguns projetos, às vezes, fazer alguma rodada de negócio. Qual o maior empecilho? Não tem ninguém que fala inglês aqui. Puxa vida, né? Deixa que a gente contrata uma pessoa, fala, sei lá, né? A gente dá um jeito. Então, quanto custa para fabricar o seu produto e colocar ele à disposição da exportação? Isso todo mundo sabe, gente. Quem é que fabrica um produto, quem é que faz um serviço que não sabe quanto custa? Ótimo. Então, se você sabe fazer o preço aqui no Brasil, você sabe fazer o preço também para exportação. E como é que é fácil? Né? É fácil ou não é? Claro que é fácil, tá, gente? Você tem que entender que se você tiver o preço ex-works do teu produto, tá? Se você tiver o preço ex-works, você vai alcançar os seus clientes, as necessidades dele. Por quê? Porque o preço ex-works é aquele. Quanto custou para você fabricar? Quais são os seus custos fixos, variáveis, a sua margem? Pum, tá ali o ex-works. Tá? E mas o ex-works, escuta, o cara que entregue lá em Santos. Então, tá bom, faça ex-works Santos. Qual que é o problema? Né? Você tem que só entender o conceito e ver que é muito fácil você fazer. Aí o cara vai perguntar, mas e qual é a taxa de dólar que eu vou usar? Porque esse dólar vai... A gente não está 5,20, pô, coloca 5, né, gente? Você sabendo da margem variável, com que taxa que você fez. Eu vou falar para vocês qual é o preço que você tem que fazer, qual a taxa que você... Não, nunca vou falar isso, não dá para a gente falar. O que dá para a gente fazer é se precaver e colocar uma taxa menor e pronto, tá? E se o dólar começar a variar muito? Bom, gente, aí vamos ter que fazer uma atualizaçãozinha, não tem como, né? Mas a gente tem que variar o mínimo possível na lista de preços. Não adianta você fazer um pedido com preço, fazer justinho o preço para o cara, falar, não, eu tenho $15 por unidade. No outro, o dólar aumentou, estou com $2. Não, espera um pouco, preciso fazer um aumento. Não, isso não é assim, só se você tiver combinado com o cara primeiro, tá, gente? Então, ex-works é o preço que você precisa ter. Tendo esse preço aí, você já está muito bem. Alguns custos não pertencem à exportação. Imagina que vocês vão colocar o quanto vocês gastaram de marketing lá na novela das 8, das 9, sei lá qual é o horário. Vocês vão colocar isso para exportação? Não, não vão colocar. Tá? Vocês vão colocar um monte de despesas que a gente tem aqui no Brasil para exportação? Não, não vão colocar. Então, você tem que saber certo o cálculo do teu preço, quanto que é o custo do teu produto, mas quanto que você quer ganhar nesse produto e colocar esse preço a partir de, então, dentro da sua coisa. Eu coloquei uma planilha aqui, inclusive depois a gente vai colocar um formulário aí de presença para quem quiser receber algum conteúdo. São planilhas simples, ou receber o nosso contato para a gente conversar, para a gente poder atender, tirar alguma dúvida que queira, tá? Fica tranquilo. Mas veja, gente, eu coloquei ali a taxa do dólar 5. Por que eu coloquei 5? Justamente porque o dólar pode cair de repente. De repente o Putin fala, gente, vamos fazer amizade de novo, não vamos fazer mais guerra, não, então está liberado. Vamos baixar o preço do petróleo, tudo. Então o dólar vai cair, a bolsa vai estourar para cima, né? Então vai acontecer uma de coisa. O que a gente faz? Coloca uma que esteja mais ou menos boa para a gente. Se o dólar cair muito mais, claro, você atualiza, tá? Mas aqui eu coloquei aqui, olha, tiramos todos os impostos, tiro todos os custos, tudo que a gente não quer. Então, de repente, de um pedido que custava $2.250, né? Ele passaria para 1.181, tá? Então, a gente tem que fazer uma conta rápida. Isso é uma conta de padeiro, tá, gente? Não é nem conta muito estratégica, não, tá? É coisa fácil mesmo. Quem vai embarcar o seu pedido de exportação? Nós vamos ter que saber se você vai vender para uma trading, uma comercial exportadora, ou você vai fazer. Se você for vender para a comercial exportadora ou para uma trading, você pode vender pelo aquele preço ex-works que você tinha calculado lá. Agora, se você vai querer fazer a exportação, aí é que você vai ter que colocar uns outros valores, tá? Já temos o preço ex-works? Sim, que bom. Então, a partir daí, você pode entender outras coisas. O que são as coisas que a gente vai começar a entender, né? Quais são os impostos de importação
dos meus produtos. Lá do outro lado, estou falando, tá, gente? Como é a cultura de negócio do país importador? Temos que saber. Por que a gente tem que saber um monte de coisa? Existem requisitos para embalagem e rotulagem dos produtos? Porque se por acaso você tiver que fazer alguma adequação, alguma flexibilização do teu produto, obviamente isso tem que entrar no teu custo, lá no Ex-Works, tá bom, gente? Então, não é só pegar o teu produto, não, calma. Se o teu produto for produto de prateleira, produto de gôndola de venda assim, no comércio, a gente tem algumas adequações, algumas adaptações que tem que ser feitas. Então, você tem que voltar lá de novo no Ex-Works e colocar todos esses custos bonitinho para que a gente possa fazer negócio direitinho. Negócio bom é aquele que tanto o importador ganha, como nós também ganhamos, né? Então, a gente sempre... Uai? Então, aí as pessoas perguntam para mim, né? Puxa vida, mas que termo eu devo vender? Você acha que eu devo vender FOB, custo de frete, CIF? O que você acha? Gente, a gente tem que vender aquilo que o cliente quer. Tá? O cliente quer FOB? Ótimo, vende FOB para ele. Aí ele quer custo de frete? Sim, vende custo de frete. Mas se eu vender custo de frete, eu tenho que pagar o frete? Não, você não vai pagar o frete, quem paga o frete é o cliente. Mas não, em termos de custo de frete, quem paga? Sim, mas o cara vai pagar antecipado para você, provavelmente, ou ele vai pagar uma garantida, então você pega e paga e pronto, né, gente? Tem assim, aquele... Muita gente prefere que você coloque a bordo do navio e ele paga o frete. Ou alguns preferem que você pague o frete aqui para ele não ter essa dor de cabeça, ele só fazer o desembaraço do lado de lá. Então, a gente... onde posso achar as exigências e tributações de país importador? Pois é, eu falei para vocês ali atrás, né? E se tiver os requisitos nas embalagens, se tiver alguma coisa diferente, aí eu preciso saber. Lá no site da Apex, vocês podem procurar, tá? Grandes parceiros do Sebrae, nós temos aí todas essas informações. Quais são os impostos, quais são as tributações, quais são as exigências, qual é o costume que a gente tem naquele país, a gente consegue, e aí, claro, aí você volta de novo lá atrás do preço Ex-Works e adequa o teu preço Ex-Works, né? Flexibilidade, tá? Flexibilidade, inovação é aquilo que a gente precisa ter. Por isso que, por exemplo, o Sebrae, né? Tem gente aqui presente que, inclusive, não vai me deixar mentir sozinho, ele faz missões internacionais, né? E essas missões internacionais são para competir com a Apex? Não, de jeito nenhum. Não compete com a Apex. A gente leva os nossos clientes para o exterior para eles verem como é que é lá fora, tá? Para eles inovarem, para eles saberem a estrutura de custo, para eles saberem como é que é feito o negócio lá, como é que é feito o produto. E aí, gente, quando você volta para o Brasil, você tem duas coisas muito boas na sua cabeça. A primeira, tá? A primeira, puxa vida, aqui no Brasil a gente faz assim, lá faz diferente. Olha, vamos inovar aqui no Brasil. Inovação, gente. Competitividade, gente, né? E a outra, né? Você pode adequar o seu país para fora. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? Mas eu trabalhava numa fábrica de esmaltes e eu fui para uma feira internacional, na época pela Apex, tá? E eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu quase chorei, gente, quase chorei, porque eu tinha sido acabado. Eu trabalhava numa grande indústria de cosméticos, de higiênicos, e fui contratado aqui no Brasil. Era perto da minha casa, falei, vou trabalhar nessa empresa que mais perto, né? Eu preciso ir até Suzano para trabalhar. Cheguei lá, os caras falaram, olha, semana que vem você está indo para Bolonha, você vai ter que ir lá numa feira de cosméticos. Ah, vamos, tudo bem. Fui lá, cheguei lá, descobri que todos os nossos produtos eram proibidos para ser vendido na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Por quê? Porque o secante do esmalte era considerado cancerígeno. Nisso chegou um indiano, né? O cara chegou para mim, senhor Stahl, eu tenho aqui um produto muito bom, dentro do envelope, tudo fechadinho assim. Eu abri assim, vi aquele pó branco, não, essa solução não precisa. Nossa, você não entendeu. Brasileiro, sim, eu sou brasileiro, do Brasil, fabricante disso aí, tá? A gente exporta, a gente não importa, não. Não é isso, não isso. Aí é o secante do produto que você vende. Só que esse daqui não é cancerígeno, esse é usado em todos os esmaltes de todo mundo superior, certo? Vamos falar de mercados mais exigentes, né? Aí eu levei para o Brasil, voltei para o Brasil, trouxe. O pessoal, o que fez? Eles fizeram a experiência, perceberam que o produto, primeiro, ele secava mais rápido. Segundo, ele rendia mais.
Terceiro, a gente teve só nesta matéria-prima 3% de lucro a mais do produto. Detalhe, a gente vendia 100 milhões de dólares por ano de esmaltes. Tá? Só o esmalte, só da linha de esmalte que era minha, que eu amava aquilo, era muito legal vender. Então, quem disse que ir lá para fora, pelo menos para dar uma olhada numa missão ou em alguma coisa, não é vantagem. Então, por isso a flexibilidade, tá, gente? E aí, digamos que esse esmalte, ele mais que dobrou as vendas aqui no Brasil. Tá? E pôde baixar o preço, tá? Por uma estratégia que eles tiveram. Tá? Apesar deles terem tido o melhor produto, eles conseguiram reduzir tanto o preço na importação que eles acabaram melhorando aí a atitude, né? Então, temos que entender os motivos que o cliente vai querer o nosso produto e não o do concorrente. Tá? Então, a gente indo lá fora, a gente vai entender isso. Se a gente ficar aqui só esperando, olhando, pensando, nós não vamos fazer nada. Desculpem, o negócio é de preços, né? Mas eu estou falando de marketing. Não dá para falar de preço se não falar de marketing, se não falar de logística, se não falar de finanças, se não falar de inovação, se não falar de criatividade, se não falar de um monte de coisa aqui de competitividade, tá bom? Então, importantes e relevantes informações, gente. Seu produto precisa de marketing? Precisa. Alguns não. Tá? Alguns não precisam. Puxa vida, qual não precisa? Não preciso. Se eu estou vendendo gasolina, eu estou vendendo, sei lá, um monte de coisa, não preciso de marketing. Então, não inclua no teu marketing. Mas se você precisa de marketing lá fora para vender, ele precisa estar incluso no teu preço. Tá? Então, se você vai vender FOB, custo de frete, alguma coisa, não esqueça, gente, que você precisa incluir. O cara vai cobrar de você material promocional, desenvolvimento. Ou você vai querer deixar tudo na mão dele. Você tem um cosmético, você tem um alimento, você tem uma bebida, alguma coisa nesse sentido. Você vai simplesmente dar na mão dele, registra aí, faz o que você quiser. Aí ele registra tudo sozinho, você não faz nada, ele faz a propaganda dele, faz o marketing dele, com um posicionamento completamente diferente do seu. Você aqui no Brasil, você está buscando lá em cima e lá embaixo fala, não, vamos buscar por preço lá embaixo. Você quer? Bom, se você aceitar, tudo bem, né? Ao contrário, por exemplo, das Havaianas, né? Aqui no Brasil, antigamente, era o chinelinho. E, de repente, né, a gente pode ir num shopping de chinelo, por que não? Tá? Você vai para a Alemanha, você paga 25 euros numa sandália havaiana. Tá? São posicionamentos diferentes, claro. Tá? Então, parece que fazemos no Brasil, né? A exportação é igualzinha, tá, gente? A gente precisa conhecer o nosso público-alvo, a gente precisa conhecer quem a gente quer atender e não por preço, como foi aquela minha questão lá na frente, tá? Você precisa por preço? O seu mercado é por preço? Então, vamos secar o máximo possível, tá? Se não, não. Então, a gente precisa ter no preço o quê? Nós precisamos saber quanto ele custa, quanto você quer ganhar, se você precisa de marketing, se você precisa de alterações, se você precisa gastar com o registro no país de destino, se você precisa mudar a tua embalagem, se o volume da tua embalagem é maior ou menor, e aí a gente entra num outro problema, né? Que é justamente a minha amiga Carol. Tá? A Carol veio aqui para resolver o problema que a gente tem da logística. Não adianta você fazer um preço, por exemplo, FOB, se você não souber o tamanho do pedido, se você não souber o modal, né? O lote mínimo. Tem produtos, né, que, de repente, o lote mínimo é um container de 20 pés, certo? Se você não colocar um container de 20 pés, não vale a pena. Você não tem margem nenhuma. Os custos de embarque são maiores do que a sua margem. Então, a gente tem que entender tudo isso. Quem pode ajudar normalmente muito isso são os despachantes aduaneiros, que ele pode ajudar você, junto com o pessoal da logística, a entender aí quanto custa um pallet, 2 pallets, tá? Para colocar no marítimo, ou um container, um full container, ou, de repente, no aéreo, ver quanto que custa um pallet, 2 pallets também no aéreo, ou no rodoviário, se for aqui na América Latina. Tá? Então, a gente precisa entender isso para fazer o preço. Então, o preço não é só a gente falar ex-works, tá? Não é só a gente ter um markup, tá bom, gente? Apenas o markup é bom. É bom para quando você fizer a exportação sempre para o mesmo lugar ou lugares parecidos. Agora, quando você começa a variar, a gente não consegue ter o mesmo preço para todos os lugares, para todos os mesmos modais. Principalmente porque, eu vou falar de novo, rapidinho, eu vendia uns alimentos para Portugal
E o meu diretor falou, não, manda do jeito que está, que lá eles falam português. Ai, meu Deus do céu, os ingredientes não eram em português, e aqui no Brasil era em português. Eu falei, não pode, por causa disso. E precisa ter um negocinho falando a validade depois da abertura. Nós não temos isso, mas nós temos a validade do produto, e ele vale por 3 anos. Sim, ele vale por 3 anos, mas espera um pouco, né, gente? E se ele abrir o pacote, vale por 3 anos ainda? Não, não vale mais. Então, quanto vale? A gente precisa ter isso e atestado, né? Então, tem várias coisinhas bobas, né, gente? Porque parece que não, mas... Tá? Eu antecipei, já falei do tamanho de pedido, né? Do modal de embarque. Então, a gente precisa ficar bem. Tem várias coisas aqui, não vou ficar falando de cada uma delas, tá? Já falei tudo. Vocês sabem que eu falo mais do que devo, né? Daqui a pouco o pessoal já vai estar começando a falar... Oh, olha o relógio, né? É normal, eu estou acostumado a isso aqui. E muita gente sempre fala, tá? Então tem muito trabalho. Produto, preço, pesquisa, ponto, canal de distribuição, promoção. Gente, estamos falando aqui dos 4P, 5P, 6Ps aqui, que a gente fala aqui no Brasil? Sim, estamos falando das mesmas coisas, tá bom? Mas aqui no Brasil também é diferente, né? A gente pode estar trabalhando, vendendo produtos por e-commerce, onde a gente manda 1, 2, 3 produtos, ou a gente pode estar falando de vender um pallet para o mercadinho aqui perto, ou nós podemos estar falando de vender um caminhão lá para o norte e nordeste. Então, a gente precisa fazer as mesmas contas, as mesmas coisas que a gente tem aqui. Então, vamos ter que estudar umas outras coisas novamente, né? Política para trabalho como representantes locais, política de descontos, exclusividade na comercialização local, envio de amostras. Nossa, quanta complicação. Quer dizer que a gente não faz isso aqui no Brasil pequenininho, né? Não fazemos nada disso. Pois é, falando em país pequenininho, eu vou contar uma coisa que eu conto para todo mundo. Todas as minhas palestras eu preciso falar Eu fiz uma consultoria para uma empresa lá do Rio Grande do Sul, e essa empresa, o cara desesperado, ele entrou na ouvidoria porque precisava falar comigo, porque não sei o quê. Aí o pessoal, o cara fala com o cara fala, está desesperado, ele tem uma reunião, daqui a 2 horas ele tem uma reunião com a diretoria para discutir exportação. Ai, meu Deus do céu, tá bom, vou dar um jeito, vai. Deu um jeito, liguei para o cara. Opa, tudo bom? Oh, tudo bem, que feliz que eu estou de falar com você. Muito bom. Cara, eu precisava falar com você, tem uma operação aqui de exportação para o Uruguai, né? E nós estamos com um problema. Ah, você chegou no lugar certo, vou te ajudar a exportar. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu não quero exportar. Eu quero argumento seu para falar para a minha diretoria que a exportação não é viável. Como assim, gente? Você está falando com a pessoa errada. Mas por quê? Não, porque eu fui falar... eu fui nos lugares certos para procurar as informações para poder fazer o meu preço, certo? Eu fui lá no gerente do banco. O gerente do banco falou para mim, cai fora desses uruguaios. O cara quer te pagar em pesos uruguaios? Não, a gente não aceita aqui no Brasil. Mas e como é que eu faria uma cobrança? Cara, cai fora. Mais uma vez, eles não aceitam boletos lá. Não aceitam. Se você for pagar os nossos boletos aqui de pagamento lá, o banco deles não aceita. Eles não vão te pagar. E outra coisa, cuidado. Eles falam uma língua que parece português, mas é diferente. Tem um monte de palavras diferentes. Deixa eu fazer só uma perguntinha para você, então. Espera um pouco. Onde que eu foco? Onde você vende seus produtos normalmente aqui no Brasil? Olha, eu digo para você que 60% é de Minas para o norte. Uma boa parte em São Paulo e uma parte muito pequena aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E você não quer vender no Uruguai? A quantos quilômetros está esse cliente? A gente está uns 15 da fronteira e o cliente está uns 40 lá para dentro do... Uns 55 quilômetros. Puxa vida, meu amigo, espera um pouco, vamos começar. Tudo do começo, esquece tudo que você falou, tá? Exportação não tem impostos. Outra coisa, pagamento é antecipado. Moeda é dólar. E o seu banco não vai dar dólar na sua mão. Ele vai te dar em reais. Tá? Fique tranquilo. É assim que funciona. Mas se você quiser ter uma conta no exterior em dólares, tenha, tudo bem, não tem problema. Tá? Isso que você não esquece de declarar lá no imposto de renda depois. Né? Então, gente, o cara chegou todo feliz e foi lá conversar com a diretoria deles. Olha, vamos fechar porque a coisa é legal. O cara lá do Uruguai queria pagar por o preço que vende no mercado, com impostos e tudo. Só que a margem do cara explodiu lá para cima. Né? Veja que, às vezes, a gente perde um pouco de lucratividade, de opções, simplesmente pelo fato de falta de conversar com o pessoal. Né?
trabalha com a marca própria ou marca de terceiros. A gente precisa saber essas coisas, pedido mínimo, prazo para entrega dos produtos, modalidade de pagamentos aceitas, registro de marcas, patente, participação em ações. Parece, mais uma vez, parece marketing, né? Não, não é marketing não, gente. É que você saber que tudo isso daqui envolve o preço do teu produto. Você precisa saber disso, né? Ixi! Além do composto de marketing, existem outros elementos que compõem a definição da política de vendas e que deve estar bem claro quando o contrato com potenciais clientes internacionais. Contrato, gente, sempre com a Fafex. O cara é especialista em contratos internacionais. O cara me deu uma aula esses dias aí de contratos internacionais, mas ficou ainda de terminar a aula, tá? É uma cobrança isso, tá vendo, gente? Formatação de contratos com parceiros comerciais, compradores, representantes, etc. Outras questões que devem ser apresentadas aos interessantes de negociar com a empresa, tá? Então, a gente não pode esquecer, não é simplesmente quanto custa? Ah, custa tanto. Ah, eu quero um pedido, quero colocar 15 mil. Você vai fazer as contas, você vai pagar 20 mil para mandar o produto para lá. Então, não dá não, né, gente? A gente precisa saber direitinho. Então, ufa, né? Nem tudo é tão difícil, né? É difícil, gente? Não, acho que não é difícil. A gente precisa só ter um pouquinho de organização. Talvez as primeiras vezes a gente tenha alguns sustinhos, alguns medinhos, algumas coisas, mas logo, logo a gente vai, né? E se por acaso é você que vai embarcar o pedido, a gente precisa entender, né, que 1181,25 ele era aquele ex-works, mas que de repente a gente tem para levar até o porto, nós temos um valor, depois armazena. Esses valores não existem, então não vai falar de logística, que eu estou louco aqui, não. É só didático, tá? Tá bom? Não vamos achar que eu estou mais maluco do que eu já sou, tá? Então a gente coloca todos os custos aqui e então nós vimos que a gente teria 1.463 dólares de custo. Caramba, mas a mercadoria custa 1.181 e o embarque 1.463? Pois é. Então vocês vejam que não dá para fazer um pallet neste caso, tá? Porque só de despesa eu tenho 1.463 dólares. Então eu tenho que aumentar o tamanho do pedido para poder vender alguma coisa. E depois, né, a gente fala com a Carol, frete internacional, se você for vender custo e frete, e tem que contar também o seguro internacional, caso você queira fazer um CIF. Tá? Então, eu não vou ficar ensinando muita coisa, mas para você calcular o ex-works, é só o custo do produto, mais o lucro, mais o eventual frete interno, como eu tinha falado que o cliente queria que entregasse lá em Santos e não retirar aqui no meu balcão, né? E o FOB é o preço ex-works, mais os custos de exportação que a gente... Opa, eu voltei errado. Que eu coloquei aqui, a gente saber esses valores, né? Então, você vai ter o valor FOB colocado a bordo do navio, ou, né, o custo de frete, que é o FOB que a gente calculou, mais o frete internacional, ou o CIF, que é o custo de frete que eu calculei, mais o seguro internacional. É muito fácil, é muito simples, e a gente se coloca aí à disposição, tá bom, gente? Então, se alguém quiser falar algum dia aí de feira, de missões internacionais, não feiras internacionais, tá? Não precisa ligar disso aqui, é só me contatar. Este é meu e-mail, tá? É o e-mail mágico de quem precisa alguma dúvida de comércio exterior. Muito obrigado, grande abraço a todos. Prazer em rever muita gente legal aqui. Parabéns, tá? Pela apresentação, compartilhamento, experiências também, os cases que você apresentou. E eu acho, assim, todas as informações foram importantíssimas, mas duas na questão da estratégia comercial internacional, acho que fazem bastante diferença. A questão do beneficiamento fiscal para o importador. Isso influencia muito no seu preço final. Isso é uma estratégia que, se ela não for bem pensada na formação do preço, você pode até prejudicar o seu importador diante dos concorrentes do exercício, do estudo de similaridade dos produtos no país de destino. Então, é um ponto muito importante de atenção. Obrigado por ter citado sobre isso também. E o outro ponto seria a questão da marca própria, que a gente também pode citar quando a gente faz um pedido de marca própria, ele tem toda uma operação diferenciada,
né? Então, ali você vai ter investimento na embalagem, não só o preço, o produto mínimo, o volume mínimo. Então, tem um total aí de operação muito interessante, complementando também o que você havia falado de um pedido mínimo, no caso, ser um container de 20, né? Então, acho que parabéns aí por toda a colocação. Carol também, assim, foi espetacular, um convite sensacional a presença de vocês. Também temos a presença da Laura aqui, que participou do primeiro, do Mindset, que foi sensacional. A SP Negócios, a Márcia, a Débora, também o Ricardo do PIX, né, que não estão presentes, mas o conjunto total aí, a Fafex, a BIMAP, né, em especial a BIMAP, que nos proporcionou todo esse estímulo aí para o Comex Talks. E agora, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas aí no chat, a interação com as empresas, e vai ser um bate-papo à vontade, caso todos queiram participar presentes também, a Talura aqui, o Arthur. Então, fiquem à vontade, tá? Só levantar a mão que eu consigo direcionar o microfone para vocês, ou a gente faz pelo chat. Então, imagina, a Márcia vai fazer uma pergunta. Por favor, Márcia. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu acho que é uma afirmação do que o Marcos falou, que é muito importante, né? Ele falou, o Sebrae concorre com a Apex? Não, o Sebrae não concorre com a Apex. A São Paulo Negócio concorre com a Apex? Não, a São Paulo Negócio não concorre com a Apex. A Invest São Paulo concorre com a Apex? Não, não concorre com a Apex. Eu acho que vale a pena a gente destacar a complementariedade de todos esses serviços disponíveis para as empresas que querem exportar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque já que você tocou no tema. Eu concordo, só fazendo um breve comentário aqui no caminho. Acho que todos são complementares, são todos aí funcionais em todos os setores. Só um minuto. Marcinha, obrigado pela pergunta. É super bacana poder falar disso, né? O Sebrae não precisa concorrer com ninguém, né? Porque nós todos juntos nos complementamos, tá? Nós todos temos parcerias, nós nos encontramos, todos nos conhecemos justamente pela parceria, porque trabalhamos juntos. Nós temos um objetivo só, tá? E no final das contas, qual é o resultado? O resultado é um empreendedor, um empresário ou uma empresa grande, média, pequena, que consiga abrir os olhos para a necessidade e para a importância de ter um pé lá fora também, tá? Muitas empresas acham, pô, se internacionalizar, o que é isso, né? Por que se internacionalizar? Gente, se internacionalizar às vezes não significa que a gente precisa estar exportando ou importando, né? Quando a gente está falando fora da Apex, né? Tem Apex, está falando de Apex, mas eu vou comentar mais uma vez, como eu falei para você, às vezes eu quebro o protocolo, né? Às vezes a importação não é crime, tá, gente? Quando a importação ela ajuda você a exportar, tá? Quando a gente fala de Apex, eu evito ao máximo falar esse palavrão, tá? Aliás, Deus me perdoe por ter falado esse palavrão, mas tudo bem, tá? Vocês entenderam o recado, tá? Então, eu tenho certeza que a gente só se complementa. Eu sou muito feliz pelas parcerias que a gente tem, que a gente sempre se encontra e que sempre nos encontraremos. Depois eu vou te cobrar a sua dívida. Perfeito. E esse também pode ser um assunto que você comentou, que a importação pode ser parte da exportação, que seria o drawback, né? Que a gente tem esse regime aduaneiro, que a gente pode chamar dessa forma, que também é um facilitador para... Assim, eu não vou desenvolver muito esse assunto, complementando aí do Stal, porque pode ser um assunto que a gente vem abordar no Comex Talks 2023, de repente. Fica aí a dica também. Tá bom? Agora, Rodrigo. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, em nome da ABMAP e de todas as empresas. Esse material vai ficar disponível, né, atemporal, né, então acredito que vai ser muito útil, né, e olha, tá vendo? Já tem alguém querendo falar sobre drawback. Se deu o gancho.
E, na verdade, esse era a minha colocação, né? Porque esse ano, com essa questão, né, do conflito Ucrânia e Rússia, a gente teve um aumento, né, de alguns insumos. Isso, na verdade, já vem acontecendo desde o início da pandemia, né? E aí eu queria, na verdade, eu sei que não tem uma resposta específica, né, mas um comentário que vocês possam fazer sobre, do ponto de vista, né, de estrutura da logística, que isso impacta, né, nessas flutuações, né, de valor, e também na questão né, da conjugação no preço de exportação. Porque se você tem um insumo que se torna mais caro, você vai repassar isso para o seu cliente final, o produto final para o mercado interno se torna mais caro. Mas como que a empresa, uma sugestão, uma recomendação para conseguir conciliar isso para que o cliente lá fora que recebeu uma tabela 6 meses atrás, hoje não tenha uma flutuação tão grande em termos de preço, por exemplo, tá? Obrigado, Rodrigo. Está. Então, na verdade, a gente não tem uma resposta fixa, não existe, tá? A única coisa que a gente sabe é que oportunidades como a Talura, tá, reduzindo aí os custos de logística, eles vêm sendo assim uma das únicas coisas que a gente consegue melhorar, dar qualidade e redução de custos. Eu não vejo muita facilidade a gente falar de baixar o custo dos nossos produtos. Com novas tecnologias, muitas vezes sim, como foi o caso do esmalte que eu falei, por mais que o produto, esse produto que a gente estava importando, custasse um pouquinho mais caro, o rendimento dele era muito superior e a imagem, o negócio, a qualidade percebida pelos clientes foi grande. Então, só aí a gente conseguiria ter um porquê, né, da gente talvez ter um pouquinho mais de preço e falar assim, olha, meu produto aumentou, mas ele tem mais qualidade? Tem. E, de repente, a gente chegar e conseguir, pelas matérias-primas, a troca de tecnologia, melhoria logística, profissional, tá, gente? Profissional, o que eu digo é eles realmente quererem ajudar o cliente e não só ganhar dinheiro. Tudo bem, a empresa existe para ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro a gente tem que ter um diferencial. E por que não o diferencial ser eu farei de tudo por você, meu cliente? Só um minutinho. Em relação ao drawback, né? Como é que a empresa, nessa questão de precificação do produto, como que ela pode... Tem uma série de modalidades, a gente não vai entrar em detalhes, eu sei, mas só para ter um entendimento de como beneficiar, eventualmente, uma operação com um preço mais competitivo, tendo aí o drawback como uma vantagem, vamos dizer assim. Stop. Muita gente, uma pergunta super importante, assim, principalmente quando a gente fala de preços, tá? Obrigado por essa pergunta também. Eu não falando, tá falhando? Eu não falei justamente para não estender muito a minha apresentação. Mas o drawback, muitas vezes as pessoas desconhecem. Ou se elas desconhecem, elas usam e não falam para ninguém que usaram, né? Ela consegue reduzir, você pode importar para compor o seu produto a ser exportado, ou você pode exportar um produto e recuperar aquele imposto que você pagou, tá? Através de uma nova reposição do estoque. Você pode fazer isso no mercado nacional também? Também pode fazer. Comprar localmente sem impostos para exportação. Então, ele não é nada brasileiro. Tá? A novidade brasileira é de que antigamente era uma loucura, era preferível não fazer o drawback e dane-se o preço. Hoje o drawback ele está muito mais simplificado, fácil e eletrônico, tá? Então, sim, é a mão em cima, a mão embaixo, fica a mão grossa, tá? Mão pesada, né? Mão de mecânico, mão de marceneiro, pedreiro. E, não, esses são meus hobbies, tá, gente? Estou falando isso porque quem me conhece sabe que são meus hobbies, tá? Não, de quem vendeu o esmalte não é, né? Aliás, eu não podia mostrar
Eu sempre falava assim com as pessoas, não, essa pão dura não é para ninguém ver minhas unhas. Mas então é isso, tá, gente? O drawback, ele é uma ferramenta importantíssima para redução de custos, sim, tá? E ganhar mais qualidade. Isso é o Brasil só que faz? Não, todos os países do mundo fazem. Não sei se eles fazem também o drawback dentro do país também, mas é uma ferramenta importantíssima e quem não conhecer é bom estudar um pouquinho ela para ver se consegue melhorar seus preços e ganhar alguma competitividade, caso esse seja exatamente o processo. E aí vale até, né, dizer aquela pergunta, puxa vida, o dólar aumentou muito, né? Se eu tiver margem para ainda assumir um pouquinho, para segurar um pouco, para não mandar, se a margem ainda estiver dentro, a lucratividade ainda estiver dentro do que eu aceitável pela minha empresa, né, eu consigo segurar ainda um pouquinho com esse benefício, tá bom? Obrigado. Perfeito, Stal. E lembrando que o drawback ele tem só um procedimento um pouquinho diferenciado, ato concessório, depende da modalidade que é escolhida também, e que esse produto ele obrigatoriamente tem que ser destinado à exportação, né, para ter isenção ou suspensão dos impostos. Enfim, é um novo assunto que podemos abordar num outro tema. Agora, Carol, eu sei que a gente assim já perguntou tanta coisa para você, mas eu prometo que é a última, tá? É que a gente já tinha essa pergunta de escuta das empresas e ela fala assim, há diferenças na disponibilidade de container considerando países e regiões específicas? Bom, existem sim diferenças, né? Logicamente, existem rotas mais movimentadas, né? Trades lanes mais movimentados, China e Estados Unidos, por exemplo. Então, dependendo, logicamente, do país, vai ter mais disponibilidade de container. A gente viu muito isso na pandemia, de trazerem containers vazios ou, né, para cá, principalmente reefer, que estava em falta, justamente por conta dessa necessidade, né? Então, os armadores, que, como esqueci seu nome, o Fabiano comentou, né? Eles comandam o mercado, né? Então, eles estão analisando onde tem essa falta, esse déficit, e muitas vezes, se preciso, eles mandam esse equipamento para cá ou para onde for preciso, né? Então, existe sim essa diferença. Falando especificamente do Brasil, né? Onde a gente tem mais a rota, né, sendo atendida. Então, Santos, Santa Catarina, ali os portos de Santa Catarina, ali, como a gente tem mais movimentação, mais navio chegando, mais navio saindo, a disponibilidade nesses portos costuma ser maior do que, por exemplo, o Nordeste, né, Salvador, Recife. Então, depende muito, né, da época do ano, falando globalmente, mas disponibilidades normalmente onde os portos têm mais movimentação, né? Então, não sei. Exatamente. Perfeito, Carol. E também tem um ponto de atenção, que é, no caso, quando vem um container, por exemplo, da China, ele vem por um preço embarcado aqui, fazendo a exportação da China, né, para o Brasil a importação, e no caso ele retornaria para a China vazio. Nisso é uma oportunidade. Seria? Você vê dessa forma? Vejo. Não costuma acontecer, né, de voltar vazio. Normalmente eles realocam ali para outras rotas, mas a gente viu, né, muito isso acontecendo na pandemia, né, com essa falta de equipamento. A gente viu muito container, principalmente o reefer, que aqui a demanda é altíssima, vindo desligado, vindo vazio, né, e o armador acaba perdendo dinheiro, né, porque ele não que ele ganhou, ele não, acho que é difícil perder, mas a gente vê essa movimentação. Então... Bom, agora tem pergunta? Tem? O Rodrigo, só um minuto. Carol, eu já até conversei com a Talura sobre isso, eu acho que vocês vão lembrar. Frete para amostras. Já tem alguma novidade nesse sentido na plataforma? Se a gente já consegue, por exemplo, uma empresa que vai mandar só 3, 5, 10 caixas, se já tem alguma coisa nesse sentido?
E outra perguntinha é em relação, como é que a gente vem observando, né, na questão de frete aqui no setor? As nossas exportações tinham 60% para a América do Sul, né? E hoje, passado esse período mais drástico aí de pandemia, nós estamos em 80%. Então, o que vem acontecendo? Uma concentração nas exportações por conta do modal, né, marítimo. Tem um aspecto positivo, que a gente está mais presente na América do Sul, então estamos mais fortes, principalmente as empresas que atuam com varejo, né? Mas tem um lado negativo, vamos dizer assim, né? Porque a gente está perdendo espaço em alguns mercados internacionais. Então, se você pudesse falar um pouquinho como é que vocês estão hoje dentro da plataforma em relação a esses 3 modais clássicos, né? O rodoviário, o marítimo e o aéreo, para o pessoal ter uma noção. Carol? Bom, hoje a gente atende os 3 modais, né, dentro da plataforma. Falando especificamente de amostra, normalmente cargas menores, né, a gente embarca no aéreo. Temos alguns agentes de cargas focados em courier, então também para mandar, né, essas exportações de amostras, a gente tem essa opção também. Falando, né, especificamente do rodoviário, né, eu acho que a gente vê esse mercado aquecido. Eu vejo globalmente que não só o Brasil tem perdido espaço, né? Globalmente falando, muitos países, até a China, está perdendo espaço por conta desses inúmeros lockdowns, essa política de Covid que eles estão fazendo, né? Então, a gente vê uma migração de China para a Índia, Malásia, alguns outros países ali do Sudeste Asiático. Então, acho que a inflação, né, o poder de consumo, ele diminuiu também, então a gente precisa levar em conta todo esse cenário econômico, né, para poder dizer mais precisamente ali, né, mas eu vejo que para o ano que vem eu vejo uma melhora, né, principalmente na América Latina, praticamente rodoviário, né, então transporte rodoviário internacional, a gente tem isso também dentro da plataforma. É um desafio, porque a gente sabe, né, que rodoviário, dependendo de onde a gente está, a condição das estradas é péssima e segurança também. Então, internamente falando, a gente tem ouvido falar bem mais do uso da cabotagem, né, isso aqui no Brasil, e acaba sendo interessante, eu acho até legal quem tem essa demanda, essa necessidade, analisar, né, eu acho que, né, fazer essa pesquisa mais a fundo, às vezes fica um pouco mais caro, mas é mais seguro, né? Então, exato. É uma análise que você precisa fazer ali, dependendo do seu produto. Então, são opções, né, que existem aí no mercado que reduzem custo. Então, às vezes, você fica brigando por uma redução em um lugar que realmente não tem, mas na logística internacional existe, né? Então, abrir o leque aí de parceiro, né? Então, desde transportadora que vai coletar sua carga até o seu despachante, até o agente de carga. Então, abrir esse leque aí nessa pesquisa para reduzir custo é muito importante, eu acho muito válido. E pela Talura dá para fazer isso em um lugar só, em um clique, né? Perfeito. A plataforma, posso direcionar primeiramente o que tinha. A plataforma é muito completa, né, Carol? Arthur, caso você também queira compartilhar algum conhecimento aqui com a gente, fica à vontade. Desculpa, a Angélica vai comentar aqui com a gente. Queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre a parte de amostras, né? A gente tem alguns desafios como empresários, por exemplo, um deles para a gente é envio de amostras para a Venezuela, amostras refrigeradas especificamente. Vocês sabem se atualmente tem alguma opção? Antes a gente, por exemplo, mandava via FedEx, hoje nem a FedEx está fazendo mais Venezuela. Aí a gente tem que fazer uma triangulação via Miami, aéreo, para chegar até a Venezuela, a gente fala de 2 meses para chegar. Vocês têm alguma solução melhor do que essa? Obrigado, Angélica. Carol, com você.
Venezuela é um problema, né? Não tem solução, tanto aéreo quanto marítimo, é isso. A gente não tem nem o que sugerir, é isso que tem e não tem muita opção, né? Então, courier vai via Estados Unidos, na maioria das vezes, pagamento antecipado de frete, então, às vezes, o cara lá na Venezuela tem como pagar, mas ele não consegue fazer uma transação, às vezes demora, sei lá, meses para, né, o governo lá aprovar alguma coisa, então acaba perdendo muito negócio. Armador também, poucas opções, né, de marítimo, enfim, não tem, não, infelizmente. Obrigado, Carol. Agora a gente vai falar com a Márcia aqui, a pergunta dela. Imagina, por favor, é o Talks mesmo. O assunto é super importante para as empresas, né? Então, é para a Carol. Carol, complementando um pouco a pergunta do Rodrigo, né? Essa questão do envio de amostras também. Às vezes, né, tanto a BIMAP, por exemplo, como a associação, a São Paulo Negócio, o SEBRAE, a gente realiza algumas ações especiais em que há necessidade do envio de amostras, seja pelas empresas que participam da ação, seja pela própria instituição, porque ela é a organizadora do evento, né? E às vezes é um evento especial que combina uma missão, uma rodada de negócio com showroom dos produtos. Então, eu queria entender um pouquinho se a Talura, né, tem soluções para esse tipo de envio, né? Que é um envio que não quer dizer, porque às vezes é uma ação multissetorial, então não é só envio de produto alimentício, por exemplo, às vezes é alimentício, casa e construção, que inclui móveis, por exemplo, que é um tamanho totalmente diferente, e inclui, sei lá, iluminação, por exemplo. Então, eu queria entender um pouquinho, né? Excelente, Márcia. Carol? Bom, tem muito agente de carga entrando, né, nesse setor, né? Então, de carga courier no aéreo. Então, a gente está deixando de ficar na mão da FedEx, de uma UPS da vida, né, que manipulava ali o mercado courier, com a entrada desses agentes de carga que estão oferecendo serviços courier, né? Não é o aéreo regular. Então, independente da commodity, independente da amostra, cotando através da plataforma, você vai receber lá algumas cotações e dentro disso, independente de qualquer coisa, você recebe, e o legal é justamente isso, né? Você recebe várias opções e você consegue analisar ali o custo-benefício de cada uma. Então, independente de qualquer que seja a amostra, a gente consegue ajudar. Tudo bem? Eu sou o Arthur, da Talura, um dos fundadores também, né? E acho que é só um ponto adicional, né, que a Carolina trouxe, né? Eu acho que a missão da Talura é trazer essa diversidade de fornecedores novos, né? Então, acho que no courier é sempre a FedEx, DHL, acho que esses padrões, né? E é uma provocação que a gente faz para todo dia, que acho que tem novos provedores que podem trazer até redução de custo e até uma qualidade maior de serviço, né? Então, temos a Blue aí, que é a parceira nossa, e também tem outros parceiros que também podem prover uma diversidade de soluções para diversos destinos e para diferentes tipos de cargas, né? E até dar um exemplo de uma empresa até associada da Bimap, né? Se eu posso até comentar, que é a Ariete. Ela tinha presença nacional, mas ela queria expandir para outros países, né? E ela tinha uma feira lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, e a Ariete é uma produtora de equipamentos, de fábricas para panificadoras, biscoitos, e ela tinha que enviar esses equipamentos para essa feira em Las Vegas. E a partir da Talura, ela conseguiu tanto achar um frete internacional, assim, ou como outros serviços agregados, como desembaraço aduaneiro e o seguro. Então, acho que uma missão da Talura é como a gente democratiza o Comex aí para mais empresas de, acho que todos os segmentos como um todo. E posso até fazer uma pergunta para o Marcos ou até para o pessoal aqui, né? Acho que outro dia eu vi uma pesquisa que acho que no Brasil tem cerca de 4 milhões de CNPJs, né, cadastrados, né, na Receita Federal, só que apenas 1% desses CNPJs são que realmente exportam ou importam, né? Então a gente tem essa dimensão de empresas brasileiras que estão atuando aqui no Brasil, só que
cara, só 1% exporta efetivamente, né? E acho que de 10 anos para cá, a gente está vendo essa abertura do Brasil, tudo mais, mas o que impede o Brasil de ser um país mais globalizado, de ter mais empresas brasileiras exportando? É uma coisa mais do governo ou é acesso a crédito? Daí é uma opinião sua, né, Marcos e pessoal aqui. Obrigado, Arthur. Marcos? A minha resposta, ela vai ser meio baseada na sua resposta da pergunta que eu vou te fazer. Bom, eu sempre faço essa pergunta para os meus clientes e muitos já devem ter escutado falar, né? Todo mundo sabe aí que todo mundo pensa, né, que foi o Collor que abriu as portas do Brasil para o mundo internacional, né? Não foi nada disso, né? Eu acho que ele não conseguiu segurar as portas fechadas do Brasil, porque o Brasil precisava importar as coisas e muita gente queria comprar da gente também, e a gente sempre foi muito fechado. Aí eu te pergunto, se a gente comparasse o desenvolvimento, o nascimento, o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro, tá? Com o desenvolvimento, nascimento, criação do ser humano, tá? Em que fase do ser humano você compararia com o mercado internacional brasileiro? Uma criança? Um velho de 80 anos? Um velho não, hein, gente? Puta, daqui a alguns eu já estou lá, meu, olha. Um jovem de 80 anos, né? Em que fase do ser humano você diria que o comércio internacional brasileiro está? Assim, convenhamos que eu não tenho muita idade assim, então não consegui percorrer todo esse plano aí, mas talvez digamos um jovem adulto, eu acho que eu diria isso, não sei. A resposta está errada. Gente, sabe o que é o ser humano comparado com o comércio exterior? É um espermatozoide atrás de um óvulo, gente. A gente não se localizou ainda, a gente não sabe muito bem ainda. Nós somos muito novos ainda. Nós temos medo, nós achamos que tudo que vai dar errado, que exportação é só coisa para gente grande, para empresa grande. Não é, e não é. O problema é que não é. E a gente não conhece empresas de... Mãe, como é que eu vou colocar meu produto dentro de um container? Não conhece empresas de logística. Não sabe que um despachante pode te ajudar lá. Não sabe que existe um monte de entidades loucas para ajudar as empresas, tá? E quando, de repente, você fala de fazer, hoje não dá para eu ir, hoje não dá para eu assistir, hoje não... E aí, o que acontece? Aí dá uma dor de barriga aqui no Brasil. Eu podia estar exportando, né? Você não está exportando porque você não investiu. Mas eu não tinha pedido. Por que eu preciso investir numa operação que eu não tenho ainda? Porque você precisa se capacitar, você precisa ficar pronto, porque um pedido pode cair do céu. Eu tenho uma palestra, né, Angélica, chamada um pedido que caiu do céu. Tá? E aí, caiu do céu, o cara ficou desesperado, quase morreu. Né? Eu não vou contar ela agora, porque... Na próxima eu conto, tá, gente? E depois eu conto depois de um boteco aí, quando eu estiver tomando um suco de laranja aí, a gente se fala. Mas é isso, tá, gente? É puramente essa ideia. Não é que o brasileiro não tenha qualidade, não é que o brasileiro não tenha produto, não é nada disso. É simplesmente desconhecimento, é medo, os mitos da exportação, tá? E essa juventude que a gente não tem. Tanto é que, de repente, há uns anos atrás, começou a explodir as exportações de serviço, não que a gente não exportasse, é que as pessoas não sabiam que podia exportar serviço. Sabe como é que ela fazia? Ela mandava um negócio lá, um produto lá por courier, cobrava $10 mil daquele negócio e a mão de obra estava inclusa. Pô, mas espera um pouco, por que você está fazendo isso, né? Então, começou a aparecer muita gente falando que mandava o produto e cobrava a mão de obra, a instalação, um monte de coisa no produto. Falei, cara, mas não precisa, não é nada disso. A exportação ela é isenta de impostos também, você não vai pagar nada, não tem dificuldade. Não, mas não existe nota fiscal para emitir de exportação. Existe sim, gente. Mesmo que tenha nota fiscal de venda para exportação de produtos, existe venda, não é venda, né? Mas é prestação de serviço com o tomador no exterior. É a mesma nota, é só tirar um tagzinho, né? Então, é só desconhecimento, tá? Desculpa se eu não fui tão feliz para te responder o que você queria saber, um motivo. É simplesmente isso. Excelente, Stal. Até voltando até voltando a um exemplo que você comentou,
e que, inclusive, foi tema aqui do Comex Talks. Justamente esse debate é o mais interessante de tudo, porque é o objetivo do Comex Talks, né, de inteirar todo mundo e trazer a dor do operacional. E você comentou no exemplo lá do Rio Grande do Sul, o quão é importante, refrisando, né, ter um profissional adequado e habilitado no departamento de exportação. Se a gente não tem esse conhecimento, a desinformação gera até um ônus muito grande para a própria empresa. Deixa de lucrar, deixa de ter oportunidades internacionais. Então, esse é um ponto que você comentou, que um profissional, um executivo altamente qualificado como você é, sugeriu em 2 minutos e reverteu aquilo que era um problema, virou uma oportunidade. Então, é muito importante a empresa ter essa visão. E um outro ponto também é o investimento. Porque sem investimento, a gente não chega a lugar algum. O pedido caiu do céu, mas ele pode cair no seu pé. Ir ali te machucar e você ficar com receio de poder iniciar um processo de exportação. Não é verdade? Não sei se todos compartilham da mesma ideia aqui, mas é a visão que nós temos no cenário nacional hoje. As indústrias, elas querem oportunidade, mas elas não querem investimento. E isso se torna um imediatismo. E o Brasil, ele não pode se posicionar dessa forma. Porque a nossa parte industrial, ela é riquíssima. Precisa ser mais bem explorada, eu acho, e capacitada por profissionais sérios e que façam realmente o negócio acontecer. Certo? E seria mais... Rodrigo? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Márcia, por favor. Por favor, não, por favor, vem cá. Por favor. Para responder você, eu acho que tem 2 coisas que o Marcos falou que são muito importantes. A primeira é assim, você tem que fazer tudo aquilo que está descrito ali para você conseguir exportar, né? E a exportação não é uma decisão que vem de baixo para cima, é uma decisão top-down. Então, quem tem que comprar a ideia é o dono da empresa, né? Ele tem que disseminar a ideia da exportação dentro da indústria, e a indústria como um todo tem que comprar essa ideia. Então, o cara que trabalha lá no acabamento, ele tem que saber que aquele produto que está ali vai ser exportado, né? O cara que trabalha no marketing tem que saber que aquele produto vai ser exportado. O cara da embalagem, enfim, todo mundo da empresa tem que estar contaminado com a ideia da exportação, né? Então, não é uma decisão que alguém tome, todo mundo na empresa tem que comprar, né? E a outra coisa que ele falou que é bem importante também é a questão do investimento, né? A gente, por experiência, aprendeu que as empresas brasileiras são muito imediatistas. Elas querem, na primeira, já sair exportando e acabou. Se ela não exportou, ela fala, vou desistir da exportação. E o estrangeiro não entende isso. Então, se você vai para frente do mercado para poder dar o seu produto lá para fora, para ser avaliado, ali tem uma série de aprendizados que você tem que colher e, às vezes, adaptar o seu produto para atender aquele determinado mercado. E, para isso, você precisa o quê? Investir. Não tem outro jeito, né? E o retorno não é imediato, né? Nem no Brasil você tem um retorno imediato, que dirá no mercado lá fora, né? Então, acontece muito a história que o Marcos falou. A empresa fala, eu vou exportar. Por quê? Porque o dólar está alto, está tudo bom, nananã. Aí acontece qualquer coisa, a empresa fala, não vou exportar mais, desistir, porque agora está melhor vender no Brasil. O estrangeiro fala assim, o que aconteceu com essa empresa? Ela é confiável? Ela está aqui hoje, amanhã ela sumiu, desapareceu. Então, assim, a exportação é uma decisão que tem que estar no DNA da empresa. Em São Paulo, tem mais ou menos 3.000 empresas exportadoras, 8.000 empresas importadoras e um potencial de mais de 30.000 empresas que podem exportar. Então, não é que não tem empresa, tem, né? O que precisa é realmente a vontade. Excelente, Márcia.
E assim, aproveitando que a Laura está aqui também, que ela falou sobre o preparatório e o mindset, eu acho que é um gancho, se você puder compartilhar aqui com a gente, rapidamente, dessa importância de ter realmente um profissional habilitado. Só um breve relato do seu pensamento, que eu acho que quem não estava presente pode até também ter um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada, Fabiano. Assim eu vou pegar gostinho, hein? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez e no último, mas o primeiro de muitos, né? Exatamente, exatamente. Mas a Márcia colocou muito bem, é exatamente isso. E aí eu volto com aquela frasezinha, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, do Peter Drucker. E é exatamente isso, tem que ser top-down, tem que ser uma cultura exportadora, porque a estratégia pode ser maravilhosa, mas se não existir o engajamento, o envolvimento, e falar de exportação, e respirar exportação realmente, e aquele que está lá na fábrica produzindo, com aquele orgulho, fala, nossa, eu estou produzindo algo que vai chegar em determinado destino, né? E o pessoal também do mercado interno, quando estiver nos seus clientes, aqui no Brasil, falando, olha, nós também exportamos, nós também internacionalizamos os nossos produtos, né? E eu penso que o profissional de comércio exterior, quando o Marcos estava colocando as informações aqui, e voltando também ao meu histórico, é interessante, porque o profissional de comércio exterior, de exportação, o gestor de exportação, ele é um pouquinho de cada coisa da área da empresa, né? Então, é um profissional, é um profissional que é super, tem que ter networking, tem que se comunicar? Tem, mas ele também tem que olhar no detalhe, ele também tem que olhar no detalhe da validade. Tem que ser um profissional, então, que entende do processo também interno da empresa? Tem. Ou seja, é um profissional multipotencial, né? E aí a gente vai de novo lá para o CHA, que a Débora também falou muito bem, que é o acrônimo CHA, conhecimento, habilidade e atitude. É o conjunto de tudo isso que faz com que o profissional de comércio exterior de exportação possa chegar e ajudar a empresa, fazer com que esses produtos, esses serviços cheguem em qualquer lugar. É isso. Muito obrigada. Só um minutinho. Obrigado, Laura. Só aguarda um pouquinho. Minha linda, se apresenta todos, por favor. Boa tarde, eu sou a Marília, da Maricota Alimentos. Só complementando o que a Laura estava dizendo, realmente a gente, como profissional de Comex, principalmente empresas de alimentos, não sei se tem gente de outras empresas aqui, mas as empresas vão ter, no máximo, 2 pessoas por departamento, e você precisa aí ter uma flexibilidade, uma vontade de engajar o time e fazer de tudo um pouco. Você vai ser tradutor, você vai corrigir embalagem, rotulagem, você que vai pesquisar. E a questão de engajar o time é que na Maricota em si, isso veio de cima realmente. Então, o nosso diretor, o dono da empresa, ele comprou totalmente exportação, ele viu lá na frente. Então, são mais de 12, 13 anos viajando de feira a feira, missões. E quando eu entrei na empresa 9 anos atrás, a empresa exportava 6 containers por ano. Hoje a gente exporta isso por mês. Então, assim, foi um trabalho árduo ali de não desacreditar, não parar de participar das feiras. E é isso, eu tenho uma pessoa só na minha equipe e a gente faz tudo, a gente rala. Exatamente, tudo um pouquinho a gente tem que fazer, né? As empresas de alimentos, por maior que seja, eu conheço uma empresa aqui, uma marca muito famosa, que tem contato diretamente, que é um parceiro nosso lá dentro, que a diretoria não comprou. Então, assim, o Comex, ele é um problema, ele se torna um problema dentro da empresa. Quando a diretoria, quando não vem de cima, todo mundo acaba vendo exportação como um problema, entendeu? Então, assim, é importante vir de cima. Excelente, Marília, obrigado. Primeiramente pela presença, fazia tantos anos que a gente não se via. Estou muito feliz revendo vários amigos.
Aqui o Fabiano também, que bom estar aqui. E pessoal, bom, assim, falar rapidamente pela Fafex, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês nesses 3 encontros, um ciclo assim que realmente fez com que o objetivo da minha empresa ele ficasse firmado totalmente no caminho que ela deve seguir, que é o da comunicação e do compartilhamento. E um compartilhamento leve, sem competição, sem concorrência, porque compartilhar é sabedoria. E quanto mais informação nós tivermos, todos os profissionais, mais produtividade, mais lucratividade, tanto o Brasil quanto todos nós teremos. Então, essa mensagem. Obrigado, Talura, por ter comprado essa nossa ideia de ter dividido, compartilhado, vindo juntamente aí com a BIMAP e com a Fafex. E eu espero que a gente possa, Rodrigo, a BIMAP, presidente Zanão, a Renata, todos vocês, Carol, todos, muito obrigado pela receptividade. E, assim, é um prazer estar aqui. Eu espero que esse ciclo seja renovável e vai ser um prazer também participar novamente. E a todas as empresas que estão participando online, eu vejo o rosto de cada um e eu espero que vocês estejam sorrindo da mesma forma que eu. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Foi um parceiro importante. A Renata sabe, né, que assim no nosso dia a dia são N atividades. A gente estava vendo hoje, né? A gente fez num período tão atípico. A Renata foi 3 vezes para o exterior, num curto espaço de tempo, com feira. A gente nunca fez tanto evento. É um momento atípico do cenário internacional que a gente está passando, mas, felizmente, estamos num setor que as pessoas precisam de nós, precisam dos alimentos. Então, as parcerias elas são extremamente importantes para que a gente possa repercutir o Brasil no cenário mundial. Nós somos exportadores de commodities, nós somos reconhecidos lá fora, mas nós também precisamos ser reconhecidos como exportadores de alimentos de qualidade, alimentos embalados, alimentos de gôndola do supermercado, das câmaras de refrigeração, para que os consumidores lá fora possam encontrar os nossos produtos, assim como nós temos aqui no mercado interno, né? E todos nós que consumimos os produtos, que estamos no dia a dia, tendo aí o nosso parceiro como a Offner, né, com o Panetone, precisam conhecer, né? Nós temos aí a Marília da Maricota aqui com o pão de queijo, né? Temos aqui a Angélica, que representa um segmento de bebida super importante, com produtos muito relevantes para o mercado internacional, que tem a cara do Brasil, por exemplo, sucos de frutas brasileiras, né? Então, como que a gente faz que o comprador internacional, principalmente o consumidor, a Márcia trouxe a questão de PDV, reconheça os nossos produtos. Então, a Apex existe aí, está celebrando esse ano 25 anos, né? E aí, até um apontamento que o Arthur fez aqui, né? Puxa, como que a gente pode estar melhor? Então, a gente está há 25 anos com uma instituição no governo contribuindo para o fomento das exportações. Então, nós temos um pedágio, entre aspas, né, no cenário internacional, que faz parte de todo esse compartilhamento de informações que a maioria de vocês não aprendeu em sala de aula. A maioria aprendeu vivenciando. Quantas vezes a Marília já deve ter tido problemas para fazer embarque, imagina, amostra de pão de queijo congelado, com gelo seco, para mandar para esse pessoal lá fora. Então, olha o desafio. E está aí, está exportando, ela já deu um belíssimo depoimento. Então, é possível? Sim. Muitas vezes vai dar errado? Sim, e está tudo bem. Só que, se você não tiver um parceiro dentro da empresa, sempre vai ser visto de novo como um problema. Então, dos nossos colegas que estão online, o Comex Talks, ele visa também trazer informações, né, para que vocês possam também levar adiante dentro da empresa. Não é só a nossa empresa que vive esse problema. Tem o fulano, tem o Beltrano, tem o ciclano. Mas eles estão vencendo, então a gente também pode vencer. Então, esse é o objetivo, por isso nós da ABMAP, em parceria com a Fafex, e aí agradecemos, né, mais uma vez a contribuição, colaboração da Talura na construção e por acreditar nesse projeto. Recomendo
né, sem fazer propaganda e delongas, mas recomendo, porque é fundamental para as empresas, o tema de logística internacional nunca foi tão importante e nós temos hoje uma ferramenta extremamente relevante à disposição das empresas brasileiras, né? São Paulo Negócios, que esteve com a gente também na construção, um parceiro que atende empresas de São Paulo, capital, prioritariamente, mas não unicamente. A Márcia Gomide, a equipe da área de exportação, já contribuiu para que empresas que não estão em São Paulo, capital, estivessem com a gente em eventos no exterior. E, mais uma vez, contribuindo com o mesmo desafio que o Sebrae, que é de levar empresas brasileiras para o mercado internacional. Nós não temos braço suficiente para fazer 20, 30, 40 eventos no ano. Mas, em conjunto com o Sebrae, com a São Paulo Negócios, com a Apex, cada um fazendo um pedaço desse processo, a gente está cada vez mais presente no mercado internacional, né? Desafiando justamente eventuais dificuldades, né? E eu queria ter a oportunidade para agradecer a Juliana, que esteve com a gente no ABMAP Simplifica, que foi uma ação que nós executamos esse ano para regulatórios de exportação, que é justamente um dos gargalos que a gente enfrenta para a exportação. Então, a Juliana, só dá um oi para o pessoal. A Juliana, provavelmente, a Juliana vai estar com a gente no ano que vem, certamente. A nossa intenção é a gente replicar o modelo do ABMAP Simplifica e temos um gostinho de quero mais aí do Comex Talks, falando sobre temas de exportação. Para aqueles que estão presentes, a gente vai ter agora degustação do nosso parceiro, patrocinador do evento e associado, Offner, com panetone de chocotones, né, com um cafezinho. E para quem está online, vai ficar um gostinho de quero mais. Mas a gente agradece, de qualquer forma, a presença de todos. E, mais uma vez, muito obrigado para aqueles que estão assistindo agora e aqueles que forem assistir depois da nossa gravação. Espero que vocês tenham tido uma boa jornada durante esses 3 encontros e deem sugestões para que a gente possa trazer o ano que vem novos temas, para que a gente possa aprimorar também os encontros e refazer o ciclo Comex Talks, trazendo outros pontos de vista. Obrigado, pessoal. Boa tarde.